Bom, pessoal, nesse capítulo 7 nós vamos tratar de um sistema de custeio que é bem diferente daquilo que nós vimos até agora. Diferente em que sentido? Diferente no sentido de que ele é bem mais amplo e tenta abarcar custos que até então não eram ligados diretamente ao produto. E deixar de lado alguns outros custos que os outros sistemas de custeio atribuem aos produtos. Então, nesse aspecto, o sistema ABC, ele busca ser bem mais detalhista naquilo que realmente é o custo de cada produto. O custo da produção, o custo por cliente, para facilitar a tomada de decisão. Ele não funciona sozinho, normalmente ele vem complementar o sistema tradicional, então as empresas mantêm o sistema tradicional e o sistema de custeio ABC, que é custeio baseado em atividades, Activity Based Costing, ele vai complementar aquele sistema de custeio para permitir melhores decisões por parte da gerência. Então, para que o ABC, o custeio baseado em atividade, foi desenvolvido? Primeiro, ele foi projetado para fornecer aos gerentes informações de custo para decisões estratégicas e outras que potencialmente afetam a capacidade e, portanto, afetam os custos fixos e variáveis. É um bom complemento de sistema de custeios tradicionais. Vejam, aqui a nossa grande questão não são os custos diretos, não são os materiais diretos empregados, não é a mão de obra utilizada no processo produtivo. O problema, sempre, em todo o sistema de custeio, é como os custos fixos são tratados. Principalmente aqueles custos fixos indiretos. No custeio variável, que nós vimos no capítulo anterior, nos dois últimos capítulos, na verdade, ele busca resolver um pedaço desse problema. O custeio baseado em atividade, ele vai um pouco além, porque nem todo custo de produção vai ser considerado como custo do produto. Existe, por exemplo, o custo da capacidade ociosa. Esse custo da capacidade ociosa não é culpa do produto, portanto, ele não é imputado ao produto. Nós vamos, à medida que nós formos desenvolvendo as apresentações, os exemplos, isso vai ficar mais claro. Como é que esse, então, sistema ABC difere de um sistema de custeio tradicional? Quando nós olhamos o sistema ABC versus o tradicional, vejam que nós temos aqui a seguinte questão no custeio tradicional do produto. O que ele absorve de custo? Os custos de produção. O custeio ABC absorve também os custos de produção, lógico. Mas também ele absorve os custos não relacionados à produção. Só que, diferentemente do sistema de custeio, que absorve todos os custos de produção no custo do produto, o custeio ABC absorve a maioria dos custos de produção, mas não todos. Já aqueles custos que não são relacionados à produção, o sistema de custeio tradicional nem olha, trata aquilo como despesa, aquilo é um custo do período, são despesas do período. Já o custeio ABC, alguns desses custos que não são relacionados à produção
vão ser absorvidos pelos produtos. Por quê? Porque eles só existem porque eu tenho um produto. Um exemplo pode ser o desenvolvimento do produto em si. Você gasta com engenheiro, você gasta com projeto, uma série de custos que você tem para desenvolver o produto, que isso, quem é que tem que pagar por esse custo? É o produto. Então, isso é um custo do produto e o ABC busca absorver isso e dar a César o que é de César. No sentido que, vejam, por que ele não absorve também todos os custos de produção? Nós temos, às vezes, capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa ela tem um custo. Por exemplo, se eu comprei 10 milhões de maquinário, eu tenho uma depreciação sobre 10 milhões de maquinário. Se esse maquinário que foi comprado ele está acima daquilo que eu tenho necessidade, ou seja, minha produção não absorve, eu tenho uma elevada capacidade ociosa, eu distribuir esse custo de ociosidade aos produtos pode me levar a tomar decisões erradas, a obrigar o produto a me dar algo que não é responsabilidade dele. Muitas empresas podem achar, mas o meu concorrente vende mais barato. Eu não consigo vender. Será que o meu concorrente está perdendo dinheiro? E quando vai se ver, são alguns custos de capacidade ociosa que foram imputados aos produtos antes de se fazer o preço, e essa capacidade ociosa não é culpa do produto. Isso foi responsabilidade de quem projetou a empresa, projetou a planta e projetou de uma maneira errada, de uma maneira acima daquilo que seria necessário. Então não é justo que eu cobre do produto um erro que não é dele. Quando nós vimos também a questão de agrupamento de custos, o detalhamento, vejam que no custeio tradicional, muitas vezes a gente tem uma taxa de custo indireto de produção que vale para toda a planta, quando muito, taxa CIP por departamento. Já no custeio baseado em atividade, no custeio ABC, ele está em um outro patamar. Ele aumenta esse agrupamento de custos. Ele vai além do custo indireto de produção por departamento. As atividades são definidas dessa maneira, são atividades. A mesma atividade pode estar em diversos departamentos e ser computada ao produto em função daquela atividade. Cada atividade pode ter sua própria taxa, calculada especificamente para ela. É um outro patamar quando nós falamos em ABC. Como é que os custos são tratados no custeio ABC? Bom, primeiro ele difere do sistema da contabilidade tradicional de custos de 3 maneiras. Primeiro, o sistema de custeio tradicional, eles usam como medida de volume, talvez hora de mão de obra direta, hora máquina, e são essas medidas de volume que são utilizadas para determinar a taxa CIP, a taxa pré-determinada. Porque os sistemas de custeio tradicional eles vieram de um tempo onde a produção era bem mais simples, onde a mão de obra era um fator de extrema importância dentro das empresas, as máquinas também tinham algum papel à medida que as empresas foram evoluindo, foram sendo automatizadas.
Só que nas plantas modernas, isso vai além de máquina, isso vai além de mão de obra. Uma empresa, a atividade dela hoje, operacional, ela foge da planta, ela não está só na planta. Por exemplo, eu tenho toda uma questão de atendimento ao cliente, de pós-venda, que não era preocupação antigamente, quando se desenvolveram sistemas de custeio tradicionais. O custeio ABC procura resgatar isso que existe hoje e que não está computado no custo do produto. Então, nós vamos ver que cada agrupamento de custos ABC vai ter sua própria medida de atividade. Eu não vou ter mais atividade somente por hora de mão de obra direta, somente por hora máquina. A minha atividade pode ser número de pedidos, pode ser número de clientes, e etc. São várias medidas que nós vamos utilizar em função de cada agrupamento de custos. E isso é uma outra questão que o ABC traz. Ele possui muito mais agrupamentos de custos do que qualquer sistema de custeio tradicional. Bom, antes de nós partirmos para um exemplo, é importante que nós tenhamos em mente os conceitos que nós vamos discutir aqui. Os conceitos como o ABC os vê. Por exemplo, nós falamos em custeio baseado em atividades, mas o que é uma atividade? Atividade é todo evento que consuma recursos indiretos. Veja, o ABC não está preocupado com os recursos diretos, com material direto, com mão de obra direta. Por quê? Porque ele entende que os sistemas de custeio tradicionais tratam isso de uma maneira bastante satisfatória. A grande questão são os recursos indiretos. E todo evento que consuma esse recurso indireto é considerado como uma atividade. Já um agrupamento de custos da atividade é visto como um pacote, onde eu acumulo os custos relacionados a uma única medida de atividade. Vejam que eu posso ter, muitas vezes, milhares de atividades diferentes e ficaria impossível controlar tudo. Nós temos que procurar agrupar a empresa em algumas atividades e dentro das atividades eu ter alguns agrupamentos de custos. Não é viável eu detalhar ao extremo isso, eu tenho que ter também a medida de custo-benefício. Então nós vamos, na medida do possível, agrupando esses custos relacionados a essa medida em um pacote, que é o que a gente chama de agrupamento de custos. E depois nós temos a medida da atividade. A medida é a base de alocação em um sistema ABC. Essa base de alocação, veja que essa medida de atividade é muito semelhante à nossa taxa CIP, de custo indireto de produção. Ele vai servir como direcionador de custo. Qual que é a diferença? Que agora eu trato de muitas outras bases de alocação que não apenas horas máquina, que não apenas mão de obra direta. Então, a minha medida de atividade, eu posso entendê-la como uma taxa CIP, como nós vimos nos capítulos anteriores. Com a diferença que é uma taxa CIP muito mais elaborada, muito mais ampla do que a que nós vimos até agora.
Quando a gente olha naquele último ponto, medidas de atividade, e as medidas de atividade são direcionadores de custo, a gente pode dividi-las em dois aspectos. Os direcionadores podem ser direcionadores de transação, que é uma contagem simples do número de vezes que uma atividade ocorre. Por exemplo, número de pedidos, número de clientes. Isso é um direcionador de transação. Se eu tenho 10 clientes, eu contei o número de clientes. Se eu tenho 500 pedidos, eu contei o número de pedidos. Uma medida de atividade também pode ser em função de um direcionador de duração, que é uma unidade de tempo necessária. Por exemplo, eu posso ter um tempo de setup da máquina. Número de horas que eu levo atendendo um cliente. Então, uma coisa é uma contagem do número de vezes que a atividade ocorre. Outra coisa é uma contagem de tempo, temporal. Então, um é direcionador de transação, o outro direcionador de duração. O ABC, ele define 5 níveis de atividade, em que a grande parte não se relaciona com o volume de unidades produzidas. Já os sistemas de custeio tradicionais geralmente dependem de medidas de volume. Isso nós já falamos, como horas de mão de obra, horas máquinas, para alocar os custos, todos os custos indiretos aos produtos. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não necessariamente os níveis de atividade vão se relacionar com o volume de unidade produzida. Aqui nós temos que o sistema ABC, ele classifica suas atividades de 5 formas. Eu posso ter uma atividade no nível de unidade, onde eu olho o item produzido, cada item, esse é nível de unidade. A nível de lote, eu olho o volume todo que foi produzido. A nível do produto, onde eu dou um passo acima, eu olho o produto como um todo. Eu posso ter uma atividade a nível do cliente e atividade de suporte da organização. Então, esses 5 níveis vão servir de parâmetro para que nós possamos implantar, ou pelo menos estudar, a implantação de um sistema ABC. E nós temos que ter muito claro o que é unidade, o que é lote, o que é produto. Vejam que quando eu passo da unidade para lote, eu estou saindo de um item que eu estou olhando ali especificamente sendo produzido. A hora que eu falo de lote, aquele lote que foi produzido. Tanto é que quando eu vejo um medicamento na farmácia, ele se refere a um lote de produção. Eu posso tratar disso a nível de produto, aí eu já estou falando da marca. Por exemplo, um lote que teve problema pode afetar a marca. Aí já é a nível de produto. Quando eu faço propaganda da minha marca, eu estou tratando da marca do produto em si. Então isso é nível de produto, não tem nada a ver com cada unidade que foi produzida, ou cada lote que pode ter 100 unidades, que pode ter 10 unidades, que pode ter 1 milhão de unidades. Quando eu trato de clientes, muitas vezes o meu relacionamento com o cliente
ele está em um outro patamar que às vezes o produto não tem que pagar por esse relacionamento. Podem ter outros fatores aí que implicam, e às vezes eu tenho que classificar a minha atividade com o cliente e fazer uma apuração de resultado por cliente. Às vezes não dá para cobrar do produto aquilo que eu procuro oferecer ao cliente. Às vezes eu tenho que fazer preços customizados. Por quê? Porque o cliente exige um tratamento diferenciado. Então, às vezes, eu tenho que cobrar preços diferentes por conta disso. E eu tenho atividades que são de suporte da organização, que os produtos, os clientes, muitas vezes não têm nada a ver com isso. Por exemplo, eu posso ser o presidente da empresa e queria ter 5 secretárias, numa sala ampla, dentro, com um helicóptero para me levar para cima e para baixo, 3 motoristas. O que o produto, o que o cliente tem a ver com isso? São atividades que quem paga por isso é a organização. Não é fácil a implantação de um sistema ABC. Sem o apoio da alta direção, sem uma boa relação entre avaliação do desenvolvimento da implantação e recompensa que os funcionários recebam, sem o envolvimento de todos os setores da fábrica ou da organização, não se consegue implantar um sistema ABC. Por quê? Porque ele depende de uma série de questões que envolvem todo mundo. Primeiro, ele depende de entrevistas. Ele depende de um amplo conhecimento de todo o processo, desde o projeto do item, do produto, a escolha de materiais, a pesquisa de clientes, a fabricação desse item, então até a venda do item, a entrega do item, o pós-venda. Vejam que são setores que estão em toda a organização. E toda a organização tem que se envolver na definição das atividades, no tempo que se gasta em cada coisa. Vai ter que se perguntar para um gerente, por exemplo, quanto do tempo dele ele gasta com, por exemplo, um produto específico. Se uma empresa tem N produtos sendo produzidos, às vezes nem ele sabe. Às vezes ele tem que estimar, ele tem que pensar. Eu tenho que perguntar para até o operário quanto tempo ele leva em cada linha de produção, quanto tempo ele gasta almoçando, com atividade que não é produtiva, com tempo de setup, e isso é algo difícil de ser feito. Isso precisa de gente preparada, que conheça, que preparem bons questionários, que entrem com todo mundo, e a empresa tem que ter uma segurança, e a hora que eu digo a empresa, quer dizer, os funcionários da empresa, que eles também vão ter uma recompensa por todo esse esforço. Ninguém trabalha de graça. Na segunda parte da nossa apresentação, nós vamos ver um exemplo que vai deixar mais claro toda essa questão de atividade, de medida de atividade, e como é que o ABC melhora a precificação ou o custeio de um produto.